Olá pessoal, nessa videoaula aqui eu trouxe uma outra função, né? Eu peguei aqui uma outra lei de formação. Então nós encontramos aqui o domínio, a imagem, o contradomínio, tá? E poder aqui localizar aqui nesse conjunto. Eu gosto de representar de duas formas. Eu representei aqui no diagrama de Venn e aqui em notação matemática, tá? E aqui embaixo também coloquei o conjunto também em notação matemática aqui. Então vamos colocar aqui que é o domínio. Você coloca um Dzão assim, tá? Coloca, abre, coloca um F, um mini F aqui, um pequeno F pequenininho, um F médio, né? Você coloca um F mediano aqui. Coloca sempre essa letra aqui, ela é sempre a letra que representa a sua função. Se fosse uma função G, seria D de G. Se fosse H aqui, seria D de H, tá? Que é F, por isso está sendo D de F. Então, você sempre tem que representar esse domínio com a letra que é o que tá dando, que a letra que dá nome à sua função, tá? Então aqui você tem D de F, D de F. Quem que é o D de F? O D de F é um conjunto. O D de F são todos os elementos desse conjunto aqui. É só olhar o primeiro conjunto, colocar o D de F já. Um, dois, três. O D de F tá feito já. Aí, rapidão nós fizemos o D de F. E o D de F são os elementos do conjunto do domínio, tá? Eles são os elementos de partida. Observe aqui uma coisa, que aqui na lei de formação está escrito A em B, né? Então, o A é quem? O A são 1, 2 e 3. Então, o domínio é A. O domínio sempre vai ser A. Então, eu posso até escrever aqui, ó, que o domínio, que neste caso, é o conjunto 1, 2 e 3. E 1, 2 e 3 é igual a quem? Igual ao conjunto A. Eu posso fazer isso aqui também. Vamos agora para o contradomínio. O que é o contradomínio? O contradomínio você representa uma forma CD grande assim, e novamente essa função é diminuída aqui de tamanho, né? Você escreve ela menorzinho, você vai ter então o seu D de F aqui, e D de F é igual a quanto? D de F vai ser, você coloca ali, né, o sinal de igual. Quem que é o seu D de F? D de F será um conjunto também chamado D de F igual contradomínio, de acordo com a videoaula anterior que nós fizemos, né? E o contradomínio, pessoal, quem que é o contradomínio? O contradomínio são todos os elementos de B, os elementos de chegada. Todos os elementos de chegada são elementos do contradomínio. Então, vamos colocar aqui que todos esses elementos aí, vamos representar aqui, abre a chave 3, o 6 também é, o 9 também é um elemento do contradomínio, e o 12 também é um elemento. Então, a primeira coisa é representar aí esses elementos aí do contradomínio. Então, você tem elementos do domínio, tem elementos do contradomínio, tá feito. Pessoal, como que é fácil? Vocês vão olhando e vão colocando, mas basta assistir as videoaulas, né? Elementos do domínio, elementos do contradomínio. Na videoaula passada eu fiz um pouco mais devagar, mas nessa videoaula eu estou fazendo um pouco mais rápido. Para vocês encontrar o conjunto de imagens, vocês precisam calcular quem são os correspondentes desses caras aqui. Então, para isso, vamos usar aqui a lei de correspondência. Vamos fazer aqui y aqui, y é igual a 3x, né? Y é igual a 3x, vamos colocar 1 como o primeiro x lá, o primeiro elemento lá é 1, vamos colocar o 1 aqui. O 3 vezes 1 é igual a quanto? É igual a 3. Então, quando x, né? Quando x é 1, o y é igual a 3. Então, a primeira está feita. Vamos até escrever aqui, nós vamos até escrever quando x é 1, né? Quando x é igual a 1. Nós fizemos aqui foi quando x é igual a 1. Quando x é igual a 1, então y é igual a 3. Vamos colocar de vermelho aqui. Então, o 1 está ligado no 3. Colocar a setinha, que é elemento de chegada. Tá? Agora, quando x é igual a 2. Agora, quando x é igual a 2. Quando x é igual a 2, nós temos que pegar e substituir no lugar. Vamos substituir, vou colocar aqui y é igual
a 3 vezes. Sempre utilizando 3 vezes, porque é o 3 ali que está como a nossa lei ali. 3 vezes vai ser igual a 3 vezes 2 é 6. Então, o nosso y é igual a 6. Quando x é igual a 2, o y é igual a 6. Então, o 2 está ligado com 6. Então, o que nós estamos fazendo é encontrando um conjunto de imagens, utilizando a fórmula. A fórmula não, a lei de formação. Basta utilizar a lei de formação, não tem segredo. É só utilizar a lei de formação. Agora, quando x é igual aqui a 3, quando x é igual a 3, o que vai acontecer quando x for igual a 3? Nós vamos colocar o x no lugar de 3 de novo. Colocar x no lugar de 3. Então, y é igual a 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Olha que maravilha, né? Nós estamos fazendo o quê? Quando nós temos uma lei de formação, não tem segredo, não. Quando você está com a lei de formação em mãos, você consegue calcular qualquer valor. Olha aqui, ó, 3 é correspondente de 9. Observa que sobrou um ali, né? Eu quero que vocês observem o seguinte, sobrou um. Esse 12 que está aqui, ele só fica no contradomínio. Contradomínio é tudo, né? Imagem é só os correspondentes desses caras aqui. Se todos esses caras aqui tivessem em um cara só, a imagem seria só um cara. Então a imagem são os correspondentes, esses são os caras que têm um elemento no contradomínio que corresponde a ele, a partir da lei de formação. Então, como é que você vai representar a imagem? Você coloca lá I em minúsculo, I de Q, né? M de F, Fzinho. Vamos colocar um Fzinho. Por que Fzinho? Por causa que F é o nome da nossa função. Nós estamos utilizando F para representar o nome da nossa função. Por isso, Fzinho. Quem que é o conjunto imagem? Então, nós acabamos de calcular aqui. Conjunto, conjunto sempre sendo representado por chaves, tá? Conjunto imagem nós encontramos o 2, né? O 6 nós encontramos no 9 também. Então, nós encontramos os conjuntos de imagens aí. Observe que esses números que estão aí são exatamente os que tem aqui, ó, um elemento correspondente. Então, essa videoaula aqui eu peguei, né, fiz a mesma coisa que eu fiz na videoaula passada, mas agora já com a definição em mãos, ou seja, eu não fiquei explicando o que é, porque nós já sabemos, então nós só utilizamos, então, a fórmula ali para encontrar quem que é os elementos da nossa relação, né? A relação, quem que é relação, né? A relação é F. Então, a nossa função é a nossa relação, não podemos esquecer disso. Quem que é relação? A relação é a função. Se a relação é a função, então a função é a relação. Então, quem que são os elementos resultantes dessa relação? Quem que são os elementos? Quando tu calcula, né, você encontra o quê? Isso que nós vamos mostrar aqui agora. Nós encontramos o quê? O que nós encontramos? Os elementos da relação. Tem um conjunto também que representa esses elementos aqui. É simples de encontrar eles, né? Nós vamos construir os pares ordenados. Olha aqui, ó. Quando você x é igual a 1, você tem um par ordenado. Quando x é igual a 2, você tem um outro par ordenado. E quando x é igual a 3, você tem um outro par ordenado. Quando x é igual a 1, olha que interessante. O par ordenado, de acordo com a nossa videoaula anterior, ele é do tipo que x, y, né? Ele é ordenado justamente porque é do tipo x, y só. Então, não é importante nós sabermos disso aqui, ó. Par ordenado são do tipo x, y. Então, nesse caso aqui, se o par ordenado é do tipo x, y, então o nosso par ordenado aqui, para x, quando x é igual a 1, y é igual a quê? Y é igual a 3. Primeiro par ordenado, nesse caso aqui, né, nós sabemos que os par ordenados são do tipo x, y, porque eles são ordenados, justamente por isso que eles sabem o nome de par ordenado. E aí você observa o seguinte, ó, x, y, né? Você tem ali, quando x é igual a 2, então o seu correspondente é igual a 6. Então, x, y aqui é igual a 6. Então, nós temos um outro par ordenado. E agora o último aqui, ó, nós calculamos ali, observamos que quando o x, né? Você tem x, y. Quando você tem x, y, quando o x é igual a 3, você tem um correspondente 9. Então, você tem esse último par ordenado. Então, os pares ordenados são construídos a partir dos elementos da relação. Todos esses casos aqui têm que fazer parte dos pares ordenados, porque se um não fizer, não é função. Então, todos eles vão fazer. Observa aqui que tem o 1, o 2 e o 3. Todos eles vão ser elementos pares ordenados. E esses aqui só os que tiverem, né, elementos correspondentes aqui.
Então, o foi no 3, então, nós encontramos o coordenado em terço, o 2, 6, ó, 2 no 6, e o 3 e 9, junto aqui também. Então, esses são os nossos elementos aqui da relação, né? São os elementos da relação, são o conjunto que nós encontramos aqui, né, que é formado por, não por números, não um número apenas, mas por um par ordenado. Então, vamos colocar aqui esses pares ordenados. 1 e 3, 2,6, o outro 3,9, 3,9. Então, você tem aí de três elementos dados pares ordenados dentro do seu conjunto. Preciso fechar aqui, fechando. Temos três elementos dentro do conjunto. A relação, então, é essa aqui. Elementos da relação F. Quem são os elementos da relação F? Porque relação F é o quê? Quem recebe o nome de relação F? Ah, não era relação F, era relação G. Mas não tem problema não. A gente vai apagar esse G aqui, ó. E colocar aqui um F. E agora mudamos o nome. Agora é relação F. O que é relação F? Né? A relação F é uma relação de A em B. Primeira coisa, relação de A em B. Eu estou relacionando dois conjuntos. Então, de fato, quando eu relacionar, eu vou ter como resultado pares ordenados. Então, a relação F de A em B tem uma lei. A lei dela é y igual a 3x. Então, a relação F ela é uma função porque a lei dela, quando aplicada, faz com que todo elemento aqui do primeiro conjunto tenha um resultante como contra-domínio. Então, essa videoaula aqui eu fiz para mostrar novamente como é que eu encontro domínio, como é que eu encontro contra-domínio e imagem, e os elementos da minha relação. Como é que eu encontro os elementos da minha relação. Não tem segredo, pessoal. Vocês assistem as videoaulas para fazer e é só utilizar a lei de formação. Aqui nem definição de função aqui nós estamos utilizando mais. Aqui só estamos utilizando estrutura algébrica, fazendo substituições aqui para poder encontrar elementos correspondentes. Nas próximas videoaulas eu vou fazer um exercício parecido assim, quando você quiser calcular pontos, né? Quando você quer calcular f em função de x, né? Escrever a função, escrever essa relação em função de x, e você tem y e x. Quando você quiser escrever y em função de x, você muda essa notação. Por enquanto, nós estamos utilizando essa notação aqui, né? Y igual a 3x. Só que se nós quiséssemos escrever de outra forma, tem outro jeito de fazer. O jeito que até facilita nós encontrarmos. E às vezes esse conjunto aqui ele vai ter muitos elementos. Muito, muito, muito. E esse também vai ter muito. Então não vai dar para ficar fazendo esse diagrama de Venn aqui a vida toda, porque vai chegar uma hora que vai ter muitos elementos e nós precisaremos utilizar somente a lei de formação. Tá? Pessoal, por hoje é só essa videoaula aqui, 2 minutos. Agradeço a participação. Fui. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal e até a próxima. E esqueci de dar o Feliz Natal, né? Aqui, ó. E cadê o Feliz Natal? Não tá aqui? Aqui, Feliz Natal. Feliz Natal e um próximo ano novo, pessoal. E tá, fazendo as videoaulas aqui, esqueci de mostrar o Feliz Natal. Fui, pessoal.